Resumo de notícias das últimas 24 horas. Impressionante como Alexandre de Moraes permitiu que Bolsonaro fosse ao hospital fazer exames. E durante os exames foram encontrados quadro de gastrite e esofagite. E mais sanções estão vindo para quem está apoiando ou quem apoiou Alexandre de Moraes. Estados Unidos avaliam sanções contra Alexandre de Moraes após a ação de Eduardo Bolsonaro. O alerta dos Estados Unidos contra os assessores de Alexandre de Moraes veio após Eduardo Bolsonaro ter tido uma reunião com representantes dos Estados Unidos, no qual ele apresentou documentos sobre quando Alexandre de Moraes era o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Este processo já está sendo movido pela Justiça dos Estados Unidos. STJ recebe pedido para intimar Alexandre de Moraes em ação movida pelo Rumble e pela empresa de Donald Trump. O STF, que custa mais do que a família real, agora eles decidiram gastar o dinheiro público para criar propagandas para dizerem que eles defendem a democracia e não são uma ditadura, igual o Lula faz. Dito isso, vamos recordar um caso do 8 de janeiro, um homem que foi condenado por atentado contra o Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Um homem que tem hanseníase, a mais conhecida como lepra, e como vocês podem ver nas imagens, ele não tem nem a ponta dos dedos. Um homem que recebe um salário mínimo por invalidez e estava vendendo bala no dia do 8 de janeiro e foi preso. Esse é o perigo para o Estado. Donald Trump não teve muito êxito nas negociações com Putin. Putin pediu as duas regiões, Donetsk e Lugansk, para acabar com a guerra. Como vocês podem ver, essa região em vermelho são as regiões onde a Rússia já dominou militarmente, e isso também explica o motivo da guerra. Zelensky queria colocar a Ucrânia na OTAN, e a OTAN ia colocar bases militares apontadas para a Rússia, e é claro que a Rússia não ia aceitar isso e resolveu invadir. E é claro que eu não estou defendendo a guerra, só estou falando a realidade. Após a reunião com Putin, Donald Trump marca reunião com Zelensky para o fim da guerra, e provavelmente Zelensky também não vai aceitar. Você acha que ele vai querer largar de receber financiamento dos Estados Unidos e da União Europeia e também deixar de ser presidente porque volta a ser uma democracia e ele perde o poder? E essa aqui chega a ser até hilária. Como o Lula e o PT não têm culpa de nada e a culpa sempre do outro, principalmente de Bolsonaro, o governo Lula culpa Congresso pela queda de lucro do Banco do Brasil. Lula que já deixou bem claro que não vai negociar com os Estados Unidos sobre a taxação de 50% e ele também pode fazer disso um palanque eleitoral e também colocar a culpa da economia que vai em fracasso no governo dos Estados Unidos. Neste país, cada vez mais você tem menos direitos sobre a propriedade privada, igual no comunismo. Tribunal mantém condenação de proprietária que se recusou a alugar imóvel para pessoa trans. Tribunal entendeu que isso é discriminação e a mulher primeiramente foi condenada a 1 ano de prisão e a pagar 10 mil reais. Ela recorreu e foi condenada a restrição de direitos e a pagar 30 mil reais em indenização. E para mais notícias que a mídia tradicional não quer que você saiba, segue o meu perfil.